A graça e paz a todos. Estão todos bem? Abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Fique com a Bíblia aberta aí em 1 Coríntios, capítulo 13. Deixa eu dar alguns avisos aqui para os adolescentes e jovens. Após a reunião, a gente tem que parar de falar esse negócio após o culto, porque o culto não acaba. Alguém para de cultuar, acabou o culto aqui, vou para casa, não vou cultuar. Não está cultuando todo o tempo. Então, após a reunião, o culto continua lá na cantina, a gente não tem casa assistindo televisão, você está assistindo, você está cultuando. Então, após a reunião, nós vamos ter uma reuniãozinha, porque eu estou vendo uma chácara de gente maravilhosa para os jovens e adolescentes. Aí os adultos ficaram assim, poxa, mas só para os jovens e adolescentes? Depois vocês vão ter a vez de vocês também. Chácara Recanto das Araras. E eu quero que os diáconos vão ficar lá na porta barrando todo jovem adolescente que quiser sair para participar. Amém, meus irmãos? Pode fazer isso para a gente? Eu preciso de uma reunião com vocês. Mesmo que você não tenha interesse de ir, eu preciso falar com vocês. Tudo bem? Combinado com vocês aí? Então fique com a Bíblia aberta, 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 8. Queridos, nós não vamos ler o texto não, só guardem o texto. Eu e minha sobrinha, Cecília, um dia eu pensando na minha performance como tio, eu falei, eu preciso melhorar esse negócio, está muito fraco. Eu levei minha sobrinha para comer um Big Mac, um McDonald's. E aí, só eu e ela, a gente conversando, né, e eu peguei o Big Mac e fiquei olhando para aquele lanche e falei assim, Cecília, você já notou como a carne é importante para o Big Mac? Ela, como adolescente, faz, né? Ok? Não, é porque assim, já pensou o nosso Big Mac vindo sem a carne? Porque você pode ter, você sabe que o Big Mac, só para você entender, o Big Mac tem 2 hambúrgueres, alface, molho queijo, cebola, molho especial, num pix num pão com gergelim. Sabe que é assim, né? Tem até a musiquinha, né? Dos hambúrgueres, como que é, irmão? 2 hambúrgueres, alface, molho queijo especial, cebola, pix num pão com gergelim. Então imagine você, sabendo a musiquinha, sabendo da delícia que é o Big Mac, e pega o seu Big Mac e percebe que está faltando a carne. Você não vai comer, certo? Alguém comeria? Não, você reclamaria. Concorda? E aí eu fiquei percebendo, olhando para o Big Mac, eu falei, esse hambúrguer me ensina uma coisa interessante sobre a igreja. Aí ela ficou assim, tio, você está bem hoje? Aí eu falei, não, é porque a igreja é a mesma coisa. Você pode ter um louvor animado, uma palavra empolgante, você pode ter uma estrutura boa e não ter amor. A igreja perde o sentido. Então muitas pessoas não estão experimentando, provando a igreja, porque eles entram, tem uma propaganda boa, a igreja tem uma marketing boa, lá é um lugar para achar amor, para ser aceito. E quando as pessoas entram na igreja, elas percebem que está faltando o mais importante. Apesar de ter uma estrutura, um louvor legal, uma palavra empolgante, elas percebem que está faltando alguma coisa. Por isso elas não ficam na igreja. E pensando nisso, que o amor é a coisa mais importante, de repente você está pensando assim, Edom, muito obrigado por você falar isso, mas eu já sei que o amor é a coisa mais importante. Como diz adolescente, eu já sei que o amor é a coisa mais importante. É interessante que a gente olha para a igreja e percebe que na vida de muitos irmãos falta esse ingrediente, o amor. E por quê? Você conhece pessoas que estão na igreja há anos, já leram a Bíblia mais de 10 vezes, fazem de tudo, estão em todos os cultos, mas não são amáveis. E a grande questão é, por que isso acontece? Por que há pessoas na igreja que não são amáveis? Há 3 razões, penso eu, porque as pessoas não são amáveis, apesar de frequentarem a igreja por anos e conhecerem a Bíblia muito bem. Primeira razão, é o que eu chamo de contexto familiar. Talvez esse irmão, essa irmã que não é amável, tenha vindo desse contexto familiar rígido. Sabe, né, que bondade gera bondade, ódio gera ódio. E talvez esse irmão seja rude, crítico, porque no lar dele, o pai dele tratava dessa forma, era um lar rígido, onde a lei imperava. Portanto, ele é uma pessoa assim hoje. A segunda razão por que as pessoas não são amáveis, pensando nos crentes, talvez seja por causa das decepções da vida. Quantos de vocês já viram aquela situação assim que o camarada chega e fala assim, olha, confiei tanto naquela pessoa, dei casa, ajudei, dei oportunidade,
e o infeliz ainda me traiu, saiu falando mal de mim. Sabe uma coisa? Eu agora quero seguir minha vida e não estou nem aí para ninguém, cada um com sua cruz. Não vou ajudar mais ninguém. Quantos já falaram isso? Eu tenho certeza que já falou isso alguma vez. Você ajuda as pessoas e só se dá mal. Talvez você seja uma pessoa assim, fechada, fria, porque sofreu muitas decepções no passado. A terceira razão por que as pessoas não são amáveis é o que eu penso, um problema da pós-modernidade que chama falta de tempo, correria do dia a dia. Você diz assim, então, de repente você até pensa, então, eu quero ser amável, eu quero ser uma pessoa, sabe, que ajuda, altruísta, mas eu não tenho tempo. A minha vida é muito corrida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você faz parte de um desses grupos, de acordo com a palavra de Deus, não há desculpa para você. Porque você morre não quando você deixa de respirar, meus queridos. Você morre quando você deixa de amar. E na vida cristã, o amor é a coisa mais importante. E você percebe que 1 Coríntios capítulo 13, a gente lê esse texto e fala assim, nossa, eu acho que um casal de namorados estava tendo problema, meu irmão Alessandro, na igreja, e mandou uma carta para o apóstolo Paulo. Paulo, minha namorada está tão complicada, tão difícil, o que eu faço? Calma, meu filho, calma, o amor é paciente. Calma. Mas, irmãos, esse texto não foi escrito para um casal de namorados, nem mesmo para um casal. Esse texto foi escrito para uma igreja complicada. Esse texto foi escrito para uma igreja cheia de pessoas difíceis. No capítulo 12, no contexto, olhando no contexto, a gente percebe que Paulo gasta muita tinta falando sobre a importância dos dons, mas dizendo o seguinte, olha, os dons espirituais são importantes, mas vocês estão confundindo tudo. Vocês estão com as prioridades erradas, o foco de vocês está no lugar errado. Porque na igreja de Corinto, o camarada recebia o dom de revelação, aí ele chegava